Glória a Deus. Aleluia. E nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre um tema que fala: decida acreditar. Decida acreditar. Acreditar, queridos, nem sempre é uma coisa fácil, ou talvez seja, porque se nós olharmos na nossa sociedade, as pessoas acreditam em muitas coisas. Elas acreditam em gnomos, em fadas. Elas acreditam em assombração. Acreditam em inúmeras coisas. E por que elas acreditam? Porque elas escolhem acreditar. E hoje nós queremos fazer um convite muito especial a você que está aqui nesta noite. A você decidir acreditar, mas acreditar em algo muito especial. Em algo maravilhoso. Em alguém que pode mudar a sua vida, transformar o seu viver. Este alguém é Jesus Cristo. Aleluia! E nós temos certeza, queridos, que Jesus está aqui. É interessante que muitas vezes nós chegamos na igreja e às vezes estamos assentados perto de algumas pessoas e nós perguntamos, né, aquele culto que está mais alegre, mais fervoroso, mais cheio do poder de Deus. Você está sentindo a presença de Deus? Você está sentindo o poder de Deus? Mas, queridos, independente de nós estarmos sentindo ou não, uma coisa é real. Deus, Ele está aqui. Aleluia, porque o que garante isso é a própria palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que quando estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali o Senhor se faz presente. Amém? E nós iniciamos esta celebração, fazendo uma oração a Deus. Aleluia, em nome do Pai, em nome do Filho de Jesus Cristo. Aleluia, que nós queremos apresentar uma celebração ao nosso Deus. Aleluia, por isso nós temos essa certeza que o Senhor está neste lugar. E acreditar, queridos, Ele também não deve estar ligado apenas a movimento. É claro que é uma bênção quando o Senhor derrama do seu poder, como Ele tem derramado, né? Esses últimos cultos nós temos visto o manifestar do poder de Deus, celebrações muito abençoadas, renovo espiritual, aleluia, e é gostoso, mas a nossa fé, queridos, ela não deve estar somente ligada ao que nós estamos vendo ou aquilo que nós estamos sentindo, aleluia, ela tem que estar fundamentada na palavra de Deus. Nós precisamos estar firmes, porque se nós não estivermos firmes na palavra, no conhecimento, na adoração ao nosso Deus, nós podemos ficar uma presa fácil. E em vez de acreditarmos naquilo que é verdadeiro, nós podemos acreditar em inúmeras outras coisas. Como nós falamos aqui, tem tantas pessoas que acreditam em tantas coisas. Deus quer, aleluia, que eu e você estejamos fundamentados em sua palavra e no poder real de Deus. Aleluia, nós cantamos canções lindas nessa noite, canções maravilhosas, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco, que o Senhor faça de novo o seu mover, a sua graça e a sua transformação. Nós cantamos que o Senhor é aquele que nos esvazia de nós mesmos e leva ao jardim da humildade. E coloca o seu amor em nós. E não há nada que nós possamos fazer, aleluia, que pode pagar esse preço do sacrifício de Jesus por nós. Então eu te convido, queridos, a acreditar no poder de Deus. Eu quero ler aqui um versículo em Mateus 14, 29, que diz, o próprio Jesus disse Jesus, venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Aleluia. Ele ouviu a voz de Jesus e decidiu acreditar. Tem, né, uma frase aqui de Agostinho de Hipona, considerado Santo Agostinho.
ele fala algo muito bonito, que ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Aleluia! Será que nós estamos dispostos? Uma folha em branco, essa folha significa a nossa vida. Será que nós estamos dispostos a entregar a nossa vida ao Senhor? De uma tal maneira que o Senhor faça coisas maravilhosas em nossas vidas. Assim como fez na vida de Paulo, que ele chegou ao ponto de dizer, queridos, não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Isto é decidir, aleluia, seguir os passos do Senhor e entregar a sua vida totalmente a Ele. Eu quero ler com vocês o livro de Mateus 14, alguns versículos. Se você puder, abra a sua Bíblia. Mateus 14. Nós vamos ler um fato que nós queremos meditar um pouco mais nesta noite. Mateus 14, do versículo 27 ao 33. Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia. É uma palavra muito linda, é uma palavra encorajadora, mas também é uma palavra desafiante, queridos, que nós vamos pensar um pouquinho. Na Grécia Antiga, eles acreditavam, em um Deus. Eles tinham muitos deuses, mas tinha um em especial, que era o Zeus, que eles acreditavam que era um Deus cruel, que era um Deus punidor, que castigava os homens. Ele mandava tragédias, ele mandava raios, ele consumia as pessoas. Então, os gregos adoravam muitas divindades e também algumas situações da natureza, Eles tinham medo, porque quando eles viam uma tempestade, quando eles viam aqueles raios, eles ficavam imaginando que aquele Deus Zeus, então, estava para castigar alguém, estava castigando a terra. Só que nós, queridos, fomos convidados a ter um encontro com um Deus real. Diferente de Zeus, este Deus que nós adoramos, que estamos aqui prestando um culto nessa noite, é um Deus poderoso, é um Deus de amor, é um Deus que nos ama através do amor do seu próprio Filho Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que todos nós estávamos distantes de Deus, andávamos em caminhos errados, mas Deus nos amou e enviou o seu melhor, enviou Jesus Cristo para a remissão dos nossos pecados através da sua morte na cruz. E hoje nós conhecemos o amor. E quando Jesus ele vem então à terra como homem, ele começa o seu ministério. E ele chama algumas pessoas para andar com ele, que são os seus 12 discípulos. E nós vemos aqui um dos seus discípulos, o discípulo Pedro, onde nós lemos, que ele já andava com Jesus em terra, só que ele decidiu ter um encontro com Jesus agora sobre as águas. Algo inédito, algo maravilhoso, algo totalmente diferente.
Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Vocês se consideram uma pessoa de fé? Vocês se consideram uma pessoa corajosa? Aleluia! Muitas pessoas, queridos, acreditam que ter fé é uma coisa simples, que é fácil para todas as pessoas, né? Porque a gente às vezes fala isso, né? As pessoas estão passando uma dificuldade, uma necessidade. E a gente quer encorajá-los, olha, você precisa ter fé, tenha fé, vamos orar. Mas a fé, ela é gerada de uma experiência nossa com Deus. E nós, muitas vezes, somos provados com o nosso Deus, até mesmo por gerar fé. Nós estamos fazendo a campanha das 6 atitudes de um vencedor, e na última quarta-feira, nós fomos ministrados sobre o amor, que uma das atitudes de uma pessoa vencedora é amar a Deus e amar ao seu próximo também. Então é interessante, queridos, que a gente vai vendo, né? E o irmão, ele pregou uma coisa interessante na quarta, assim, que nós só seremos vencedores se nós estivermos com experiências com Deus. E às vezes as experiências são as lutas, as dificuldades, os problemas que nós passamos na vida. Ninguém tem vitória sem luta. Aleluia! E é através da luta, é através de nós acreditarmos no poder de Deus, no poder de Jesus Cristo, aleluia, que está acima de todas as coisas, que nós seremos vencedores. Aleluia! Agora, queridos, nós temos alguns motivos de resistência à fé. Algumas pessoas passam coisas que não são boas. E isso distanciam de Deus. Uma delas, por exemplo, é problemas na formação familiar ou educacional. Isso está muito ligado à nossa cultura, aquilo que nós aprendemos dos nossos pais. Se os nossos pais nos ensinam já a temer a Deus, a buscar a Deus, é algo lindo, é algo maravilhoso. Nós aqui temos um trabalho de escola bíblica há muitos anos, desde quando nós começamos no outro ministério. E é tão lindo isso, queridos, que a criança, ela é ensinável. Então, uma criança que ela vem pequenininha, nós começamos a ensinar valores, nós ensinamos versículos da palavra de Deus, ela aprende. Nós começamos a ensinar canções, né? Ela aprende. Isso vai gerando fé no coração da criança. Nós costumamos dizer que nós plantamos sementinhas de fé e de esperança nos corações das crianças. Mas eu estava vendo outro dia, um governante da China comunista, por exemplo, Mao Tse-tung, ele começou a ensinar às crianças algumas coisas ruins. Ele diz que ia nas escolas e pedia que as crianças fechassem os olhos e que pedissem a Deus que lhe desse pão. Assim como seus pais ensinavam eles buscarem em casa. E as crianças fechavam os olhos, pediam, faziam aquela oração. E depois ele pedia que elas abrissem os seus olhos. E diz que elas abriam os olhos e não viam nada. Então ele falava, está vendo? Esse Deus que vocês acreditam é um Deus mau. Agora eu quero que vocês fechem os olhos de novo. E agora vocês vão pedir, né, para o Mao Tse-tung aqui, que venha pão. E diz que enquanto elas estavam fazendo aquele pedido, ele trazia pessoas e colocava ali na carteira das crianças os pães. E quando elas abriam os olhos, elas viam ali o pão. Então ele começava a dizer às crianças, olha, está vendo? Deus é mau. Deus não existe, Deus não pode ouvir orações. Mas eu, Mao Tse-tung, vou cuidar dessa nação, vou alimentar esse povo. E isso gerou toda essa China comunista que afasta pessoas de Deus. Então nós precisamos, né, queridos, resistir à nossa fé. E não deixar, muitas vezes, que coisas que nós aprendemos contra a nossa fé na nossa infância nos afaste de Deus. Algumas pessoas têm crises existenciais, né? Não conseguem entender por que ela nasceu, por que ela está neste mundo, porque muitas vezes ela está num sofrimento tão grande.
Mas se você olhar aqui nas paredes ao redor, nós podemos dizer a você, aleluia, que nós nascemos com um propósito de Deus. Comunhão, você foi formado para fazer parte da família de Deus. Aleluia. A cada um de vocês, Deus tem chamado para fazer algo importante no reino de Deus. Para fazer algo importante nessa terra. Mas também é uma decisão de cada um de nós, queridos, escolher fazer a vontade de Deus ou simplesmente viver como a maioria das pessoas que estão nesta terra, mas não sabem para onde vão, não sabem aonde querem chegar. Mas Deus quer que você chegue. Aleluia! A um lugar de vida abundante na sua presença, um lugar de salvação e um lugar de eternidade. Amém? Glória a Deus. Algumas pessoas também têm alguns problemas afetivos e não conseguem se desvincular. Por exemplo, teve um pai ruim, teve um pai tirano e às vezes associa a presença de Deus, a divindade de Deus como um pai de amor, também com o seu pai que não foi uma pessoa boa. E isso é muito ruim. Nós precisamos entender que Deus, Ele é Deus. Nós até cantamos uma canção assim. E Deus é amor. Deus nos amou e tem dado o seu melhor para nós. E quem falha muitas vezes, queridos, são os humanos, homens, mulheres. E nós precisamos fazer essa separação. Porque senão nós vamos sofrer e não vamos nos entregar a Deus sem reserva. A outras pessoas, problemas de confiança, por ignorância e por simples preconceito. Diz que o grande filósofo, alemão, Immanuel Kant, ele pensou diferente e disse: e minha fé na Bíblia, que me serviu de guia em minha vida moral e literária, quanto mais a civilização avance, mais será empregada a Bíblia. Ele falou essa frase profética, porque para nós que estamos aqui, que escolhemos, decidimos servir a Deus, a palavra de Deus é a nossa regra de fé e conduta. Aleluia! E se nós pensarmos, irmãos, a Bíblia é o senso moral que nos guia. E muitas leis e muitas coisas humanas estão baseadas na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, os direitos humanos. E se nós pensarmos, ele está grandemente baseado na palavra de Deus. Sobre amor a Deus, sobre amor ao próximo, sobre respeitar as pessoas, sobre não tirar a vida das pessoas, sobre a justiça. Aleluia. E a fé, queridos, é algo, uma questão de confiança e decisão. E hoje nós precisamos escolher. Nós somos livres. Graças a Deus que aqui no Brasil nós somos livres, irmãos? Nós temos liberdade de adorar a Deus, de cultuar, de ter Bíblia, de termos igrejas abertas, de poder fazer escolhas. Como nós falamos no começo, nós que estamos aqui nessa noite, nós temos escolhido adorar a Deus. Aleluia! Mas, por exemplo, lá nos países do Oriente, há alguns países, querido, que a religião muçulmana ela é muito forte. 99% da população é muçulmana. E eles não têm direito a escolher outras religiões, eles não têm direito a ter Bíblia. As pessoas que eles chamam rebeldes, missionários, pessoas que vão anunciar a palavra de Deus e pessoas que se convertem ao cristianismo, elas são perseguidas, elas são mortas. Mas graças a Deus que nós temos esta liberdade para adorar e para buscar a Jesus. Aleluia! Jesus diz lá em João 6,37, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Aleluia! Talvez nós que estamos aqui, alguém que está aqui, o teu pai te rejeitou, um namorado, uma namorada, uma família te rejeitou. Uma atitude humana. Mas Deus nessa noite te chama para você acreditar no seu poder
e na sua graça. Amém? Aleluia! E para crer e se tornar um seguidor de Jesus Cristo, você precisa de uma coisa. Você precisa de coragem. Nós lemos no texto, né? Aleluia, que Jesus disse a Pedro, né? Coragem, sou eu sou Jesus, eu estou aqui. Aleluia. Tem um texto em Atos 4, 11, 13, né? Algo que aconteceu com Pedro e João. Depois de Jesus ser crucificado, ressuscitado. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual nós devemos ser salvos. Aleluia, Jesus Cristo. E Pedro e João tiveram 3 anos na escola maravilhosa do discipulado de Jesus Cristo. E eles aprenderam muitas coisas sobre fé. E decidiram crer, e depois que Jesus não estava mais na terra, eles agiram pela fé. Eles decidiram crer em Jesus e viveram um relacionamento real e especial com Deus através de Jesus Cristo e através da manifestação do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Queridos, isso está disponível para nós. Nós precisamos também dar este passo de fé, acreditar. Aleluia, que de Jesus vem a nossa salvação. Então, o primeiro passo para nós crermos, decida dar um passo de fé. Anote aí no seu esboço. Passo de fé. Aleluia. No versículo 28, onde nós lemos, né? Pedro disse a Jesus, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Nós lemos aqui esse texto, dizendo que, né, os discípulos foram sozinhos sem Jesus. Eles despediram uma multidão, depois da grande multiplicação dos pães. E eles foram, então, os discípulos para um outro lado, né, no barco. E Jesus, ele foi orar. Subiu Jesus a um monte para orar. Ao anoitecer, Jesus estava sozinho ali em oração e ele falou, bom, agora é a hora de eu ir lá com os meus discípulos. Mas Jesus não foi de um jeito muito natural. Jesus também foi sobre as águas. E quando ele, né, está chegando ali perto, o barco já estava numa distância grande da terra. E diz que o vento estava batendo sobre ele. E a alta madrugada, né? Pensa no meio do mar. Nunca foi no meio do mar na alta madrugada, mas devia ser um bocado escuro, né? Considerando que naquele tempo não tinha luz elétrica nas outras regiões, né? Não tinha o calçadão na beira da praia, as pessoas caminhar. Então, de noite, estava todo mundo nas suas casas. E Jesus, ele vai andando sobre o mar. E os discípulos estavam num barquinho. E diz que quando Jesus, então, vai ao encontro deles, eles imaginaram que era um fantasma, né? Uma assombração. Talvez eles escutavam muitas histórias de assombração. E fora, queridos, que não era um meio natural, né? Quem já andou aqui sobre as águas? Ninguém ainda? Quem sabe um dia nós? Eu também ainda não andei, né? Só pisei nas águas, afundei meu pé na areia. Então não era uma coisa natural, não era uma coisa esperada.
Mas Jesus é Senhor dos céus e da terra. Aleluia, em suas mãos há todo o poder. E Ele tem controle sobre as águas da natureza. Aleluia. Então, quando os discípulos viram, Jesus gritaram de medo. Né? Então, Jesus diz a eles, coragem, não precisa ficar com medo. Sou eu, sou o mestre, sou Jesus. Aleluia. E eles então se acalmaram, eu acredito. Mas Pedro, né, que era aquele homem sempre desafiador, falou, Senhor Jesus, se é tu mesmo, né, manda eu ir te encontrar. E aí, o que Jesus diz, né? Então vem sobre as águas. Deve ter sido uma experiência muito maravilhosa, né? Como eu disse, Pedro, ele já andava com Jesus, mas agora ele estava fazendo algo sobrenatural, né? E nós, queridos, também precisamos acreditar no sobrenatural de Deus. O sobrenatural não está ligado somente a um movimento, a uma alegria, não. Há curas, há maravilhas. Nós acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que Ele tem poder para curar, seja a enfermidade, irmãos, que seja. Pode ser um tumor, pode ser um câncer, pode ser lepra, pode ser tuberculose. Nas mãos do Senhor há todo o poder. Amém? Vocês creem nisso? Aleluia, que nós podemos orar com fé por uma dor de cabeça, mas nós podemos orar por doenças graves. E Deus pode curar e restaurar, conforme a fé da pessoa que estiver ali recebendo a oração ou de nós mesmos. Então, para nós vermos os milagres de Deus, nós precisamos dar um passo de fé. Pedro era um homem simples, mas ele não queria perder aquela oportunidade, né, de andar sobre as águas, porque ele sabia que poderia ser uma experiência única. Aleluia! E foi encontrar com Jesus. E nós precisamos ter esse desejo, queridos, de coisas grandes, de coisas sobrenaturais. Porque Deus existe, em suas mãos há o poder e Ele pode fazer todas as coisas. Deseje sair de onde você está. Aleluia! E olhe grande. Deseje os dons espirituais, busque os dons espirituais, aleluia, que estão disponíveis. Há dom de cura, há dom de visão, há dom de revelação. Aleluia, pague o preço em oração, em consagração, uma vida diante do altar de Deus. E Deus há de fazer um milagre na sua vida. E aleluia, usar a tua vida para que outras pessoas sejam abençoadas. Aleluia. A fé cristã, queridos, é para quem decide crer. Aleluia, a palavra nos diz, irmãos, que a fé, aleluia, a experiência com Deus, ela vai de fé em fé, de glória em glória, aleluia. Decida acreditar, decida dar um passo de fé nesta noite ao Senhor. Aleluia. 2, aceite o convite de Jesus. Glória a Deus. Jesus então responde para Pedro, vem. E Jesus hoje está falando para nós também, vem. Aleluia. Filho, venha. Se você nunca foi convidado para algo sobrenatural, algo que vai transformar a sua vida, hoje você está sendo. Nós falamos no início deste culto e também no início dessa pregação, que Deus está neste lugar. Você acredita nisso? Amém? Aleluia! E se Deus está neste lugar, o mal ele não pode ficar. E nós não vamos ficar da mesma maneira que nós entramos, porque o Senhor é aquele que nos transforma. Aleluia! Jesus é o Rei da paz, é o Rei do amor. E não é um convite, queridos, para uma aventura, né? Se a gente fica imaginando, nossa, que legal, Pedro andando sobre as águas. Jesus estava mostrando muito mais para Pedro. Pedro que,
através da sua vida e os demais apóstolos ia nascer a igreja de Cristo e o evangelho que ia chegar até a nós, aleluia, estava sendo convidado para o sobrenatural de Deus, aleluia. E hoje o Senhor também nos convida, aleluia. É um convite para um relacionamento pessoal de amor e de amizade eterna. Vida de vitória. Queridos, vida de vitória não quer dizer que nós vamos ter vitória sobre todas as coisas dessa vida, não. Mas é uma vida de vitória, onde todo mundo está desesperado, sem paz, e nós estamos crendo. O nosso coração está descansando em Deus. Isso também é vida de vitória. Todos chorando, todos desesperados. E nós estamos louvando ao Senhor, porque cremos na sua fidelidade e o seu amor. Isso é relacionamento pessoal com Deus. Glória a Deus. Diz a palavra de Deus: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu não sei o que você precisa, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor está aqui. E se você aceitar o convite dele também, venha a mim. Aleluia. Ele vai fazer coisas extraordinárias na tua vida. Aleluia. 3. Saia da sua zona de conforto. Anote aí. Zona de conforto. É tão bom às vezes, né? A gente ficar quietinho no nosso canto, na nossa casa. Ontem nós viemos aqui as mulheres, irmãos, olha, e eu quero dar mais um parabéns para elas, porque, irmãos, caiu uma chuva, das 7h30 umas 8h15, assim, eu falei, meu Deus, né? Até 7:50 estava só a irmã Solange, a irmã Simone, Arlete e eu, e estava muito forte. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, as irmãs não vão conseguir chegar, elas vão desistir. Mas se elas desistirem, não tem o que fazer, porque estava chovendo muito, muito forte. Mas as mulheres, né, saíram da sua zona de conforto e vieram adorar a Deus. Aleluia, foi um momento muito especial, eu quero dizer para vocês. Eu senti muito a presença de Deus aqui neste lugar ontem. Algo de comunhão, algo de união. Aleluia, que é a presença de Deus que faz isso. Mas às vezes, para acontecer a bênção, o milagre, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Molhar os pés, né? Teve uma irmã Juraci, falou, irmã, eu passei no meio da enxurrada, literalmente, para estar aqui. Ela se esforçou. E nós, queridos, que se quisermos viver os milagres de Deus, a gente precisa abrir mão, né, das coisas que são tão naturais, que parecem ser tão fáceis para o mundo. Mas buscar a Deus exige muitas vezes o sacrifício. Sacrifício de nós estarmos como um domingo hoje, que poderíamos estar descansando. O nosso coração, a nossa alma tem sede de Deus. E nós abrimos mão de descansar. E estamos aqui na casa de Deus para buscar o espiritual. Aleluia. E foi o que aconteceu com Pedro. Ele saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Ele saiu do barco. Aleluia. O barco simbolizava segurança. Porque o vento lá fora estava grande, o mar estava agitado. Aleluia. E o que te segura nesta noite, o que te impede de crer, de confiar e obedecer a Jesus? É a família? É o dinheiro? É a reputação? O que as pessoas vão dizer de mim se souberem que eu sou um cristão? Ou responsabilidades? Ah, eu não quero assumir nenhum compromisso com Deus. Não, eu quero ir numa igreja grande, sentar no último banco, entrar e sair. Não. Deus te chama para caminhar ao lado dele, ir ao encontro de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Isso pode custar. Aleluia. Mas eu gosto de dizer que vai valer a pena. Aleluia. Vai valer a pena.
nós estarmos na presença do Senhor. Tem uma frase muito bonita do reverendo William Shedd, que ele diz: os navios estão em segurança nos portos, mas não são para este fim que os navios foram construídos. Lugar de navio é onde, queridos? No mar. O mar é lugar de segurança? Não, né? As pessoas têm mais medo, eu acho, de avião do que de navio. Mas navio nem sempre é lugar de segurança. Vem tempestades, vem grandes chuvas, vem sol escaldante. Aleluia. Mas se nós queremos buscar um porto seguro, nós precisamos olhar para Jesus. 4, elimine toda distração que tire o seu foco. Aleluia. Nós sabemos que existem tantas distrações neste mundo, né? Se nós pensarmos em Pedro lá, quando ele foi ao encontro de Jesus, eu não sei, né? Muitos de nós, e o próprio Jesus repreendeu Pedro, né? Homens de pouca fé. Mas será que eu e você estivesse lá no meio do mar, começasse a andar, né? Sentir lá aquela água fria batendo no pé, um vento uivante, tudo escuro. Será que a gente ia ser firme e forte? Não sei. Vai depender do medo de cada um. Eu tenho certeza, não precisa levantar a mão, mas eu tenho certeza que tem um monte de gente aqui que tem medo de água, né? Às vezes a gente viaja e tem gente que fica só na beirinha. Fala, eu tenho medo de água, eu não sei nadar, né? Então talvez nós, igual Pedro lá, irmãos, quando a gente estivesse colocando o pé na água, a gente ia poder, né? Também afundar. Aleluia. Mas sabe o que fez Pedro começar a afundar? Foi ter tirado os olhos de Jesus. Aleluia. Diz que quando reparou no vento, ficou com medo. E começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Será que você também tem reparado nos ventos? Aleluia. Os ventos da provação. Os ventos que nós passamos, queridos. Nós vivemos tempos difíceis. Que nós podemos dizer que são os ventos que tentam nos afastar da presença de Deus. Aleluia. Se você ficar olhando o vento, você vai perder o foco. E consequentemente vai começar a afundar na vida. Olhe sempre em direção a Jesus. Hebreus 12:2 diz: tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Aleluia. Vamos ler junto esse versículo? Tendo... Amém. Se você não quer afundar nas águas do mar da vida, olhe para Jesus. Muitas pessoas, queridos, perdem a fé, se desanimam, porque começam a olhar para o homem. O homem é falho. Aleluia. Mesmo que a gente tenha uma função, um cargo, um pastor, um líder. Queridos, se nós não estivermos olhando para Jesus, nós podemos afundar. Foi isso que fez Pedro começar a afundar, porque ele começou a reparar no vento. O vento tirou o foco, porque Jesus tinha dito a ele: vem. Aleluia. E ele começou a andar confiante. Mas de repente ele começou a olhar para os lados. Viu o vento, viu a escuridão, viu o mar revolto. Então começou a afundar. Se você quer uma vida de fé e de vitória, não tire os olhos de Jesus. Aleluia. E não é só hoje, não. Durante toda a sua vida, olhe para esse Jesus, autor e consumador da sua fé. Aleluia. 5. Confie em Jesus, porque nele não existe decepção. Aleluia.
Muitas pessoas deixam Deus porque se decepcionam com os homens. Mas Jesus é Deus. Ele é perfeito. Ele é Deus e Ele quer te ajudar. Olha o que diz o versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Aleluia! Quer viver o poder de Deus? Decida acreditar, decida confiar neste Deus, que é o autor e consumador da fé, porque Ele é o autor, aleluia, porque Ele veio como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, se oferecendo pelos nossos pecados, pelas nossas maldades, e nos reconciliou com Deus. Glória a Deus! E algo interessante, queridos, Jesus nunca desiste dos homens, mesmo aqueles de pouca fé, como eu e você e como Pedro, aleluia. Confie que o Senhor Jesus nunca vai lhe virar as costas. Isso não é porque você merece ou eu mereça, não. É porque a sua vida é de graça. Nós cantamos nesta noite, e merecida graça, é a graça de Deus, é o amor de Deus que nos alcança e que nos sustenta, aleluia. Não há nada que você faça que o Senhor, aleluia, vai lhe amar menos. O Senhor te ama, aleluia, e o que Ele espera é que você acredite nele. Sua frustração na fé talvez foi porque você confiou na pessoa errada, foi uma escolha errada. Mas decida nesta noite colocar seu foco em Jesus, porque nele não há decepção. Aleluia, confie nisso hoje. 6. Acredite que os fortes ventos passarão. Aleluia. O deserto não é para sempre. Queridos, a luta não pode ser para sempre. A luta também passa. Claro que a gente tem uma luta, a gente alcança a vitória e vem outra luta. E aí a gente vai de fé em fé. Aleluia. Mas os ventos, eles vão passar. O versículo 32 diz: quando você olha para os ventos fortes da vida, eles te distraem. Quando você olha para Jesus, os ventos desaparecem. E o 32 então diz: quando entraram no barco, o vento cessou. Jesus foi lá, Pedro estava afundando, ele estendeu a mão, puxou a Pedro e eles foram para o barco. E diz que quando entraram no barco, o vento cessou. Não diz aqui que a tempestade passou, mas que o vento cessou. Confie que os ventos vão passar, olhe para Jesus e não para os ventos. Aleluia, o Senhor, Ele tem poder sobre todas as coisas. Aleluia. Glória a Deus. Ele é aquele que te sustenta. Jesus quer entrar em sua tempestade hoje e te trazer paz. Acalmar a tempestade. A ausência da tempestade é a presença de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E o último 7. Declare sua fé enquanto é possível. Glória a Deus. Sim. Versículo 33. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eles compreenderam que nas mãos do Senhor havia todo o poder. Aleluia, glória a Deus. E hoje também é dia de salvação, é dia de bonança, é dia de transformação, é dia de boas notícias. Hoje é o dia da sua decisão. Aleluia. Será que você quer ser agente dela? Aleluia. Será que você também pode declarar como os discípulos que Jesus é o Filho de Deus? Aleluia. Marcos, ele escreve no capítulo 1,
Versículo de número 1, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Declare que Ele é Senhor, declare que Ele é Salvador. E eu tenho certeza, Ele vai mudar a sua vida. Spurgeon, um pregador inglês, disse que uma fé pequena leva pessoas até o céu, mas uma grande fé traz os céus até as pessoas. Aleluia, será que a sua fé tem trazido Deus a este lugar? Aleluia. Precisamos crer, precisamos aumentar a nossa fé. Aleluia. Mais, queridos, do que simplesmente a nossa salvação. Vidas transformadas, vidas alcançadas pelo poder de Deus. É isso que Deus quer. Aleluia. Aleluia. Enquanto nós estivermos vivos, que a nossa fé traga os céus para nós, para vivermos o melhor de Deus. Eu espero que a sua decisão hoje seja Deus, seja a salvação de Deus. Romanos 10:9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus os ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Decida hoje ter fé em Deus por meio de Jesus. Aleluia. Você é maior que a sua dor e a sua frustração. E eu quero fazer 3 convites nesta noite. Se você quer, aleluia, mudar a sua vida. Talvez você viveu errante até o dia de hoje. Aleluia. Com uma insatisfação pessoal. Queridos, tem pessoas que vivem de lugares em lugares porque ela não se sente preenchida. Às vezes mudam de muitas igrejas, mudam de relacionamentos, mas o vazio está dentro dela. E quem pode preencher o vazio do homem é Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero te convidar, se você ainda não tem Jesus, a levantar a sua mão e aceitá-lo como o único e suficiente Salvador. Se também você já viveu uma vida com Deus e se afastou dele, hoje é dia aceitável, decida, aleluia, acreditar na salvação de Deus. E nós queremos orar por sua vida. E se você já tem andado com Deus, mas também não tem sido batizado, nós queremos, aleluia, te oferecer também o batismo. Uma vida com Deus, uma vida com Jesus. Reconhecer diante dos homens que Jesus é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos cantar uma canção. E depois nós vamos orar. Aleluia. Por pessoas que se encontram nessas condições e querem tomar um passo de decisão por Jesus.